Paz do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Graças a Deus. Está um pouco grave. Não sei o que mexeu. Se puder melhorar um pouquinho, colocar um pouquinho de agudo só. Amados, com exceção das crianças, eu vou pedir para os jovens permanecerem aqui comigo nesse momento. Amém? Que bom que você está aqui essa manhã, né? Que bom que nós viemos aqui essa manhã, né? Maílza, Davi. Eu fico muito alegre e feliz com Jesus porque você está aqui, né? Eu estou aqui, você está aqui. Mas ao mesmo tempo a gente fica muito triste, né? Por perceber que tão poucas pessoas têm tido essa prioridade que eu e você tivemos essa manhã para com Deus, né? Tão poucas pessoas têm tido esse senso, mas eu creio, irmãos, que o Espírito Santo pode resgatar a mentalidade de adoração no meio da igreja do Senhor, né? Isso vem através da ação do Espírito Santo, com a nossa oração, né? A palavra do Senhor já nos previa isso, que nos últimos dias seriam trabalhosos, difíceis, os homens seriam egoístas, avarentos, ou seja, não estaria muito aí para paçoca nada, mas que essa mesma mente que eu e você temos tido, né, de buscar a Deus, possa contagiar os irmãos nossos que não estão aqui essa manhã, a fim de que a gente siga crescendo como igreja. Eu acho maravilhoso a forma como Deus já tem falado essa manhã aqui aos nossos corações. Através dos louvores, eu estava ali tocando, fazendo um barulho na bateria ali, e eu senti a presença do Espírito Santo aqui, né? E eu tenho certeza que Deus marcou esse momento aqui para edificar as nossas vidas, né? Então eu queria pedir para os irmãos, né? Nós temos aqui talvez no máximo mais 1 hora aqui neste lugar. Não deixe que nada tire a sua atenção, né? Não esteja aqui só de corpo presente, né? Mas esteja aqui de alma, de coração, de mente. Não deixe que esse aparelho de celular que você tenha te traga tanta ansiedade que não possa esperar alguns minutos para você mexer nele. Mas de alguma forma peça aí ao seu lugar, né? Que o Espírito Santo te dê foco aqui naquilo que Deus tem para ministrar o seu coração. E antes de iniciar a palavra, eu queria pedir para você curvar sua cabeça aí e dirigir a Deus juntamente comigo em oração. Senhor Deus, nós estamos aqui nesse momento, Pai, e o motivo principal nós já fizemos essa manhã, que foi adorar ao Senhor. Foi para isso que nós viemos aqui. Foi para isso que acordamos um pouco mais cedo, talvez do que acordaríamos em um domingo, que é um dia de descanso que nós temos, para adorar ao Senhor. Mas nós sabemos, ó Deus, que tudo que nós fazemos para o Senhor não passa desapercebido aos seus olhos. E cada momento na sua presença é uma oportunidade que o Senhor encontra para trazer da sua presença sobre os nossos corações. Que assim neste momento, ó Deus, não seja eu que fale, mas que o Teu Espírito Santo se apodere de mim, a fim de que cada um dos Teus filhos que aqui estão possa ouvir uma parcela da Sua palavra e possam sair daqui diferentes, ó Deus. A minha oração é que saiamos daqui transformados, ó Deus. Que a mesma pessoa que entrou aqui neste lugar não seja a mesma que vai sair deste lugar, mas que haja uma mudança, ó Deus, na nossa mentalidade, que haja uma mudança na nossa visão. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E se for possível, Tony, eu queria pedir sua ajuda aqui. Irmãos, abre sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios. A irmã Alessandra já leu um trecho aqui, mas eu preciso ler alguns versículos aqui de 1 Coríntios, capítulo 12. Abre a sua Bíblia, 1 Coríntios 12. Nós vamos ler alguns versículos neste texto que o apóstolo Paulo escreve, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos. Preste atenção no texto da palavra de Deus nesse momento, em nome de Jesus. Eu queria pedir, irmãos, a hora de leitura da Bíblia não é hora de andar na igreja, em nome de Jesus. É a palavra de Deus que está sendo falada. Levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito
é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 20. Assim, pois há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer, versículo 21, à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de você. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam, se alegram com ele. Versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos línguas diversas? Interpretam todos? Portanto, com zelo procurai os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Agora vamos ler lá o capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da sua vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da sua vocação. Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu os dons aos homens. Versículo 11. E ele mesmo deu uns a apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém. Talvez alguém não leu esse tanto de Bíblia que nós lemos agora o ano todinho, né, irmão Juraci? Né, irmã Cris? Se a gente pudesse fazer isso mais vezes era melhor, né? Mas são poucas pessoas que conseguem manter a atenção no texto. Mas enfim, a gente leu no versículo final do capítulo 12, irmãos, e eu acho interessante. Ano passado, quando eu falei sobre a carta aos Filipenses, eu disse isso daqui. Quando Paulo escreve as cartas às igrejas, todas elas, as 13 cartas que Paulo escreveu, elas não tinham divisões, era uma carta. Você, quando vai escrever um texto, você não coloca capítulo primeiro, a não ser que você esteja escrevendo um livro, você vai escrever, né? Vai fazer a separação da temática do livro e você vai separar ela em capítulos. Mas Paulo estava escrevendo uma carta. Eu não vou perguntar, mas eu acho que a maioria de nós, os mais novos, no mínimo, pelo menos uma cartinha para sua mãe, na sua escola, você já escreveu uma carta, e você não pôs capítulo. Assim era com o apóstolo Paulo. Isso, e eu entendo isso até como uma forma do conhecimento do Espírito Santo atuando através dos homens para facilitar, a partir do século 13, século 14, é que foi dividido as cartas em capítulo para facilitar o raciocínio.
Mas quando Paulo está escrevendo esse capítulo 12 aqui para Corinto, ele termina dizendo no versículo 31 que a gente leu: entretanto procurai com zelo, ou seja, procure com afinco, vai até o fim, os melhores dons. Aí no capítulo seguinte, que não é o capítulo, no decorrer da carta, ele vai falar sobre o maior e o mais excelente dom. Quem arrisca dizer qual que é o maior e mais excelente dom? É o amor. Capítulo 13, inclusive, ele vai falar, lá no versículo final: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor é o maior deles. Ele vai começar, inclusive, dizendo no versículo 1, né, ainda que eu falasse a língua dos homens, se não tivesse amor, de nada valeria. Aí ele vai dizer que de todos os dons que Deus, no seu Espírito Santo, concedeu para nós, o principal dom é o dom de amar. Porém, quando Paulo está fazendo a separação dos 9 dons, já grave isso, existem 9 dons e não existe mais dons do que isso. Inclusive, irmã Cris, talvez eu não tenha não é a presunção de corrigir ninguém, porque a gente não é dono de nenhuma razão, mas, biblicamente falando, ser apóstolo não é um dom, ser pastor não é um dom. A maioria dos irmãos não tem a revista da escola dominical, mas a revista vai trazer que apóstolo, pastor, doutor, mestre é como se fosse um dom. Isso não é um dom. Dom só existe esses 9 aqui que Paulo fala em 1 Coríntios 12, qual a gente leu vários versículos aqui. E aí, Paulo vai dizer assim que o amor, eles, dentro de uma perspectiva de um sentimento, é o mais perfeito sentimento de todos eles. E que sem o amor, nenhum desses dons, é como se Paulo estivesse dizendo isso no capítulo 13 para complementar. Sem um amor, nenhum dos 9 dons são possíveis nós termos eles. Nenhum. Se não tivermos amor, de nada vai valer. Eu posso até falar em línguas estranhas, posso buscar esse dom e Deus vai me conceder, mas se eu não tiver amor naquilo, se o meu coração, se a minha alma não entender qual que é o propósito, porque, irmãos, a gente precisa entender logo de início. Cada um, olha para mim aqui em nome de Jesus, cada um dos irmãos que estão aqui, talvez você ainda não tenha descoberto. Talvez tem pessoas aqui que já são velhas na idade da fé, e talvez veja sem dom. Pastor, parece que quanto mais eu tento desenvolver uma habilidade, que inclusive Deus está colocando na minha mão, eu me vejo mais longe dessa realidade, porque eu não me vejo com esse dom, eu não me vejo com esse talento. Mas perceba, agora a gente vai entrar um pouco mais profundo nisso. Paulo vai dizer assim que Deus deu dons ao homem. Cristo desceu ao mais profundo, levou o cativeiro, dando dons aos homens. Então, cada um de nós, olha para mim aqui, irmãos, todos nós, eu já disse isso em um outro momento aqui, todos nós, em uma parcela que nós somos capazes de desenvolver, temos dom que vem de Deus. Porque ninguém foi chamado para ficar parado. E esses dons precisam ter o amor para que a gente possa então servir, porque essa é a finalidade final, ou melhor dizendo, o propósito final dos dons, servir. É por isso que a gente leu aqui vários versículos, ele vai dizer sobre servir uns aos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros em amor, pela paz, né? Enfim. E quando a gente para analisar essas palavras do apóstolo Paulo, uma coisa que a gente pode afirmar: dons não são naturais. Há algumas pessoas que confundem, né? Talvez você já viu o Toniel tocando teclado aqui, vê todo o culto, né? Já viu o Tony tocando aqui na igreja saxofone, aí você fala assim: nosso Toniel tem um dom da música. Não, primeiro que nem existe dom da música. Ele tem a habilidade, ele tem a aptidão musical, e isso não tem nada de espiritual. Se você tiver uma aptidão para alguma coisa, você já viu gente que é muito próspera? Por exemplo, aquele cara que é um dos homens mais ricos hoje do mundo, o dono da Tesla, né, o Elon Musk. O cara tem uma inteligência fenomenal, mas ele não é que ele tem um dom para pensar sobre essas coisas. Ele tem uma aptidão, ele tem uma habilidade, e essa habilidade foi desenvolvida. É interessante que, apesar dos dons não serem naturais, não serem humanos, os dons, aquilo que vem de Deus, também pode ser desenvolvido. Eu vou citar um exemplo aqui para você. Outro dia alguém até me perguntou assim: pastor, eu sou pentecostal, sou da Assembleia de Deus, então eu creio no batismo com o Espírito Santo, falar em línguas celestiais. Mas às vezes eu fico olhando alguém que sempre quando vai falar em línguas estranhas, parece que sempre a mesma coisa, é sempre a mesma língua. É simples, a pessoa não desenvolveu o dom de falar em línguas. Da mesma forma,
existem pessoas que têm o dom de interpretar aquelas línguas que estão sendo faladas, mas muitas vezes o conhecimento daquela pessoa não permite que interprete todo o falado, porque não foi desenvolvido. Mas a gente precisa entender então, que dons são espirituais, não naturais. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Então, seguindo aqui, irmãos, para que Deus deu dons? Para que Cristo então distribuiu o dom para você e para mim, que todos temos? Visando o aperfeiçoamento, a edificação, glorificar a Ele mesmo e consequentemente nos amadurecer, nos levando à unidade. Então perceba, Deus deu o dom para a gente para 4 motivos aqui. Primeiro, glorificar a Cristo, confirmar a palavra, edificar, que é trazer crescimento, amadurecer e na verdade seria a quinta coisa até unidade. Outro dia alguém confundia, uma conversa que eu estava tendo, achando que dons é a mesma coisa que frutos, a qual eu posso produzir. Já ficou um pouco claro isso, mas eu preciso esclarecer. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22, Paulo vai falar sobre o fruto e as virtudes do fruto do Espírito Santo. E eu acho até interessante que ele vai falar do fruto, mesmo tendo 9 virtudes inclusive, assim como os dons são 9, o fruto também são 9 virtudes. Mas por que fruto ele fala como sendo só um? O fruto do Espírito aí ele começa a falar amor, longanimidade e aquele todos que nós conhecemos. Por quê? Porque o Espírito é só um. E não tem como eu ter amor, ou eu ter fé e não ter amor, ou não ter mansidão, ou não ter domínio próprio. Ou eu tenho o fruto que é um só, ou eu não tenho o fruto. Tem pessoas que querem só algumas partes do fruto do Espírito, Não, eu tenho amor, eu tenho fé, eu tenho longanimidade, mas a mansidão e o domínio próprio passa longe. Não pode passar um momento de raiva que já estoura. Você já conheceu alguém assim? Que está assistindo um jogo, que está no trânsito, parece que vira até... Parece que a pessoa encarna um negócio diferente ali e vira uma outra pessoa. Já viu, Manzani? É complicado. E nós, irmãos, precisamos entender que ou eu tenho o fruto do Espírito, que é só um, ou eu não tenho. Ou eu estou em Cristo, ou eu não estou. E aí, continuando dentro dessa mesma perspectiva, dons agora falando sobre o Espírito Santo, os 9 aqui de 1 Coríntios 12, são como dádivas, são bênçãos de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, você me responde agora. Você busca bênçãos de Deus? Sim ou não? Sim. Eu busco, irmão, e eu busco todo dia, viu, irmão Davi? Tem dia que eu ajoelho assim na beira da cama e falo, Deus, tem misericórdia. E me derrama ali na presença do Senhor, porque eu preciso, quase igual Jacó, eu preciso de uma bênção, aquele hino da Cassiano, lembra? Eu preciso de uma bênção, não vou desistir, eu não vou sair da presença do Senhor, não vou parar de clamar enquanto o Senhor não olhar para mim. Da mesma forma, a gente precisa ter essa noção, que os dons são bênçãos. Agora, o que a gente mais vê, missionária Cris, na caminhada cristã, são pessoas que tinham um sonho, por exemplo, de ter o dom da palavra, de pregar, de ter o dom da ministração, de ter o dom de falar em línguas, mas de repente pararam de buscar. E perceba, irmãos, não foi Deus que não te deu, foi você que não teve perseverança o suficiente para continuar buscando aquilo que talvez você admirava em outras pessoas. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já olhou para algumas pessoas que são referência no nosso país, que são referência no mundo. Por exemplo, há pouco tempo, 2018, 2019, foi 2018, o reverendo Billy Graham passou, foi para a eternidade. Eu admiro e assisto até hoje as pregações dele. Muitas pregações não foram traduzidas, mas Deus me deu a oportunidade de compreender o que ele fala. Então, tudo aquilo traz, e a gente olha, traz edificação para a gente olha e vê até como um ideal. Poxa, oxalá se eu chegasse ao nível dessa pessoa. Mas o mesmo Espírito que deu àquela pessoa, é o Espírito que concede a você também. É o Espírito que está aqui essa manhã de braços abertos e estendidas as mãos para abençoar a sua vida. O que é que muda o reverendo Billy Graham, um grande pregador que ganhou milhões de almas para o Senhor Jesus, de alguém que tinha um sonho, mas em um dado momento ficou pelo caminho e não prosseguiu, não desenvolveu? Talvez até Deus tinha esse propósito para aquela pessoa, parou de clamar, parou de buscar. É por isso que a palavra de Deus vai falar tanto sobre perseverança. Deixa eu te estimular algo aqui, irmãos. Deixa eu só te lembrar, você tem dom, mas esse dom que Deus depositou em você,
ele precisa ser buscado a fim de que seja desenvolvido pelo Espírito Santo em você. Então você tem dom. Olha para mim aqui em nome de Jesus, irmão. Você não é só mais uma pessoa na terra. Você não é só mais um crente aqui do Jardim América 2. Você não foi chamado somente para se assentar nesse banco e ficar ouvindo sem fazer nada, não. Você foi chamado porque Deus colocou dom em você. Dom. Você tem um dom. E quando a gente fala que eu tenho um dom, você sabe o que significa a palavra dom? Se a gente vai lá para a raiz dela, lá a raiz bíblica do hebraico, depois no grego, consequentemente do latim, são presentes. Dons são presentes. É por isso que, sabe qual é a maior arma do inimigo, Bruno? É tentar colocar no nosso coração que por causa das nossas muitas falhas, nós não temos valor. Quantas vezes, irmãos, nós erramos e a gente se sente envergonhado pelo nosso erro. E consequentemente a gente se sente incapaz. Eu não posso fazer o que eu estou fazendo porque eu cometi isso. Só que esse pensamento não é de Deus. Porque o pensamento que vem de Deus é o pensamento que leva ao arrependimento e à mudança de vida. O pensamento que traz culpa e quer nos fazer estagnar é o pensamento maligno. Eu não sei se o Espírito Santo, eu não sei como ele está falando no seu coração, mas talvez nisso eu nem tinha pensado, mas se ele está falando isso aqui é porque existem pessoas que precisam ouvir. Você é escolhido por Deus para um propósito maior do que talvez você não esteja enxergando nesse momento. Não é pelas suas muitas falhas que Deus vai virar as costas para você, porque a graça te alcança. A graça te alcança. Então dons são presentes, bênçãos e precisam ser buscados. Eu acho interessante quando a gente vai estudar um pouquinho, e talvez se você estudou no ensino médio, você viu um pouco de Newton, aquele físico que marcou a sua geração, na verdade até hoje, né? Na física. A primeira lei de Newton vai dizer assim, ó: um corpo parado permanece parado até que haja uma força incidindo sobre ele. O que Newton está falando? Se um corpo está estático, até que venha alguém, o Toniel está estático aqui, se eu vier alguém empurrar ele aqui, ele vai se mover. Perdão, Toniel, foi até meio forte, né? Mas, vai cair o olho do negócio, né, rapaz? Perdoe. Enfim, volte aqui. Um corpo parado, ele permanece parado até que haja uma força incidindo sobre ele. Quando a gente traz isso para um aspecto espiritual, é muito interessante, irmãos. É por isso que Deus deu dom à sua igreja, para que a igreja não fique parada. E a força que incide sobre nós, não é essa força que eu coloquei aqui sobre o Tony, é uma força humana, que por exemplo, se ele travar o corpo dele, eu não vou conseguir ir além, porque eu não vou ter força o suficiente. A força que incide sobre mim, sobre você, é o Espírito Santo onipotente. Aquele que não tem limitação na sua força, João Vitor. Aquele que pode todas as coisas. A nossa força muitas vezes acaba, e é justamente quando essa força acaba que nós podemos usufruir do poder que vem de Deus. E a gente pode se movimentar. Então, o aspecto principal que rege aqui sobre os dons é o Espírito Santo, é essa força que move a igreja. E é por isso, eu vou reiterar, que nós precisamos desenvolver. Acho que há uns 11 anos atrás, eu posso errar a data, mas é mais ou menos isso. Meu pai, ele usava dentadura. Muito pobre na época, ali em Jalpaci, comia doce, não escovava, e aquela, você que é ali da década de 60, e até antes, você vai lembrar muito bem como é que era aquela época. De forma que ele perdeu os dentes e tinha sonho, né? Ele quando sorria mesmo, não aparecia os dentes de cima, ele tinha um sonho de sorrir normalmente, como eu e você pode sorrir, que tem dente normal. E ele foi fazer a cirurgia. E até hoje ele se arrepende porque ele tinha duas opções, né? Na cirurgia que vai fazer ali para preenchimento aqui. Porque como esse osso não foi usado, ele atrofiou. Então precisou fazer esse preenchimento. Tinha a opção de tirar daqui, da cabeça, ou daqui, dessa parte aqui do corpo, que é eu esqueci o nome aqui, não vou nem, porque eu não sou médico, não sou da saúde, mas enfim. Ele tirou daqui até hoje, ele tem um buraco aqui na cabeça, o cabelo tampa mais ou menos. Mas eu estou usando essa analogia para falar o quê? Porque ele não usou esse músculo aqui, dos dentes, atrofiou. Assim também é aquilo que Deus depositou em você. Assim também é a sua musculatura espiritual. Se você não desenvolver, se você não exercitar, vai atrofiar. É por isso que muitas pessoas, elas definham até a morte espiritual. Por não desenvolver, vai esfriando. Aí começam com coisas simples, lá dentro do secreto, que é a pessoa deixa de orar, a pessoa deixa de ler a Bíblia. Daqui a pouco já não vê mais problema de ficar 1 mês, 2 meses, muito tempo sem ir na igreja.
e vai só se afastando, e daqui a pouco ela morre, porque vai atrofiando espiritualmente. E quando a gente traz para essa verdade aqui, a gente precisa entender isso. Dons foi nos confiado a fim de que nós possamos desenvolver. Partindo aqui, irmãos, qual então que é o propósito? Eu já disse um pouco, mas qual que é o propósito dos dons? João capítulo 16, versículo 14. Jesus está conversando com os discípulos e ele vai dizer: Ele me glorificará. Está falando sobre o Espírito Santo. Eu vou ao Pai, mas eu vos deixarei o Espírito Santo. Ele vos convencerá de todas as coisas. E aí ele vai dizer no versículo 14: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. Então, o primeiro motivo dos dons: glorificar a Cristo. Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 11, versículo 33, ele vai dizer assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, os dons são para glorificar. Segundo, os dons são para confirmar a palavra de Deus. Marcos 16, versículo 20. Jesus vai dizer assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Jesus, eu até falei sobre isso aqui na semana passada, né? Jesus comissiona os 12 discípulos, fala: olha, vai pregando, né? Prega em todos os lugares. E aqui, na verdade, já está no final do ministério de Jesus, próximo a ele ascender aos céus. Pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Aí a parte que eu quero do versículo: e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Então, o segundo objetivo dos dons é o quê? Confirmar a pregação da palavra de Deus. Confirmar. Em terceiro lugar, irmãos, o objetivo, o propósito dos dons é edificar, dando crescimento à igreja. 1 Coríntios 14 agora, versículo 12. Paulo escreve: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. E eu acho sempre interessante, irmãos, isso aqui é muito importante eu falar, porque tem muitas pessoas hoje, mundo afora aí, no nosso meio cristão, dizendo que a igreja sou eu. E eu nunca vi o apóstolo Paulo falando, Jesus não toca nesse assunto, mas o maior doutrinador nesse sentido, o apóstolo Paulo, nunca vi o apóstolo Paulo falando para você que é a igreja. Toda vez Paulo, inclusive, fala no plural: assim vocês, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja, como um só. Porque a igreja, aos olhos de Deus, somos eu e vocês, somos um. Então os dons é para a edificação da igreja. Aí em Atos capítulo 1, versículo 8, nós conhecemos muito bem esse versículo, mas diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os dons, irmãos, são para crescimento da igreja. Deus distribui porque Deus está interessado na igreja crescendo. Às vezes a gente quer imputar, olha aqui para mim em nome de Jesus, e ouça o Espírito Santo falando com você. Às vezes a gente quer imputar a estagnação da igreja para o pastor. O pastor está faltando estratégia, o pastor está faltando projeto, ou então a liderança, né? A liderança da igreja como um todo não está tendo projeto, não está tendo estratégia, não está tendo... Mas isso não é responsabilidade somente da liderança da igreja. A igreja como um todo, e a gente precisa sair, irmãos, desse marasmo que é pensar que nós fomos chamados somente para vir em um momento na semana, para sentar no banco e ficar como está. Não! Nós somos chamados para trazer Cristo à terra, ministros da reconciliação. E consequentemente, quando eu exerço a minha função de ser ministro, reconciliando pessoas aos pés de Jesus, o que é que está crescendo? É a igreja. E não importa se é a igreja do AD América 2, se é a igreja A, se é a igreja B. Aos olhos de Deus é só uma igreja. Aquilo que está ali de fora da nossa igreja é só para distinguir a questão da instituição, a qual inclusive é até interessante participarmos, que nós fazemos parte. Nada mais do que isso. A igreja é universal. A gente precisa tirar isso dos nossos olhos e enxergar que fazemos parte de um projeto maior chamado reino de Deus. Aí a gente faz a oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino. E quando a gente fala isso, a gente está falando sobre as bênçãos, né? Sobre a presença de Deus. Mas, irmãos, o reino só se manifesta na nossa vida quando eu sou um instrumento do reino na terra.
E a gente precisa entender isso, para que o crescimento seja para a igreja, mas seja também individual, para aquilo que eu tenho feito, para aquilo que eu tenho almejado fazer. Então, terceiro lugar, dando crescimento, edificar a igreja. E em quarto lugar aqui, amadurecimento e a unidade. O quarto propósito dos dons, trazer amadurecimento e unidade. O texto que a gente leu lá em Efésios, capítulo 4, versículo 8 e 10. Nossa, gente, o tempo voa, irmãos. Vai dizer assim que Jesus levou cativo o cativeiro. Quando Paulo está escrevendo isso, ele está fazendo analogia àquilo que o salmista Davi vai escrever lá no Salmo 68, versículo 18. Quando Paulo escreve o Salmo 68, ele tinha acabado de ter uma guerra contra os filisteus e tinha trazido de volta, inclusive ele entra, 2 Samuel vai falar sobre esse episódio, ele entra nas ruas de Jerusalém dançando, porque tinha recuperado a arca da aliança, que era a presença de Deus. Quando Paulo está fazendo essa analogia, levou o cativo o cativeiro, está fazendo justamente essa analogia do triunfo que Jesus teve sobre o império do mal. Então o que Paulo está falando? Ele venceu a fim de que vocês também pudessem ser agraciados com uma parcela da essência de Deus. Entende, irmãos? Jesus venceu no Calvário, venceu nas profundezas da terra, venceu o inferno, para quê? Para que eu e você pudéssemos ter uma parcela de quem Deus é através dos dons. O que são dons? A gente já está falando. Dons são atributos de Deus. Talvez, irmã Meire, alguns dos irmãos já ouviram falando aqui que ninguém tem os 9 dons. É impossível uma pessoa dizer assim, não, eu tenho todos os 9 dons. Não, porque senão você vai ser Deus. Deus não reparte a glória dele com ninguém. No máximo uma pessoa vai ter 3 dons, e olha lá quem tem isso tudo. E eu acho interessante, irmãos, que é justamente para que há uma dependência, uma submissão. Porque quando eu me sujeito ao Otoniel, consequentemente eu estou me sujeitando a Deus. Por isso que Paulo vai falar, sujeitai-vos uns aos outros em amor. Porque eu dependo de você, irmãos. Olha para mim aqui em nome de Jesus. O pastor está aqui falando, eu não sou autossuficiente. Eu sei que muitos dos irmãos têm um costume, e eu faço isso com alegria, inclusive se tiver que sair do lugar onde eu estou para fazer isso, eu fico mais alegre ainda. Mas muitos irmãos às vezes vêm na gente, né? Pastor, ore por isso, por aquilo outro, com muita alegria. Mas da mesma forma que você precisa de oração, eu também preciso de oração. Olha para mim, da mesma forma que você precisa de uma palavra quando você está fraco, eu também preciso de uma palavra. E tem muitas vezes que Deus, e talvez um pouco, a minha esposa sabe como eu subo aqui neste lugar para ministrar. Às vezes arrasado interiormente, triste. Mas são nesses momentos, irmãos, que a gente pode entender do poder que vem de Deus. Se aperfeiçoa na nossa fraqueza, mas o que eu estou falando aqui é que eu dependo de você, assim como você depende de ninguém aqui é autossuficiente. É por isso que a igreja existe na terra, a fim de que possamos fortalecer uns aos outros. Seguindo aqui, e para que isso, irmãos? Para que a gente precisa fortalecer uns aos outros? Para que a gente possa manifestar a graça de Deus. Tem muitas pessoas que não conhecem a graça, o favor imerecido, a salvação. Tem muitas pessoas que não sabem da eternidade. E a igreja foi plantada por Jesus na terra. Ele mesmo plantou, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Mas quando Jesus está falando sobre isso, era o início da graça. Vocês vão ser anunciantes da graça do Senhor. Agora olha para mim. Como é que as pessoas vão conhecer a graça de Deus se a igreja não caminhar em unidade? Sabe, irmãos, eu conversava ontem com um irmão. Na verdade, posso falar? A pessoa, tranquilamente, não tem nada demais a conversa. Conversava com o pastor Luiz ontem. E a gente conversando assuntos aleatórios. E eu disse assim para ele, eu me lembro. Pastor Luiz, tem muitas pessoas, né, que elas absolutizam algumas coisas quando é para elas e relativizam outras quando é para os outros. Eu ouvi essa frase de um pastor, mas já tinha lido ela em um livro e comecei a adaptar, né, ela na minha vida recentemente. A gente tem essa tendência, a gente absolutiza o que é pra gente. Por exemplo, olha aqui para mim. Você talvez já fez isso. Quando foi seu aniversário, não, todo mundo tem que me dar parabéns no meu aniversário, tem que me dar presente, tem que me elogiar, mas quando é o aniversário da outra pessoa, você não está nem aí. O duro é que quando é para o nosso lado, a gente quer absolutizar, mas para os outros a gente relativiza.
E quando a gente parte para a igreja do Senhor, a gente precisa entender que quando eu me doar para o meu irmão, a volta disso talvez não venha dele, mas automaticamente vai vir a semeadura para a minha vida. É uma doação para que haja unidade na igreja. Se a gente, irmãos, fosse tão bom, olha aqui, em nome de Jesus, porque isso é todo mundo. Se fosse só algumas pessoas era fácil resolver, né? Se a gente fosse tão bom em doar quanto em cobrar, o mundo, não vou dizer nem a igreja, o mundo não estaria como está. Acontece que a gente tem uma facilidade muito grande em cobrar das pessoas, mas tem uma dificuldade enorme em doar para as pessoas. E aí a gente passa a entender então que os dons espirituais foram entregues por Cristo à igreja, para que o mundo conhecesse a graça através da unidade. Irmãos, e esse aperfeiçoamento que a gente leu lá em Efésios capítulo 4, que inclusive é o texto da lição de hoje, visando o aperfeiçoamento dos santos, ele só vem através do conhecimento. Preste atenção aqui. Aperfeiçoamento, que significa crescimento, é isso que é aperfeiçoar, é você pegar alguma coisa e fazer ela ser melhor. Aperfeiçoamento só vem através do conhecimento. Acontece que hoje muitas pessoas estão com os ouvidos tapados para a verdade. Por que é que existe tanta gente estagnada que não sai do lugar, Bruno? Porque taparam os ouvidos para a verdade. Paulo já alertava Timóteo na segunda carta, capítulo 4. Timóteo, vai ser tão trabalhoso, as pessoas terão bichos nos ouvidos e não suportarão ouvir a verdade. Só que é a verdade que liberta. Jesus vai escrever em João, vai dizer em João capítulo 8, que vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está falando dele mesmo. E a palavra, quando pregada, nada mais é do que Cristo sendo anunciado. Quando eu conheço a esse Cristo, acontece o aperfeiçoamento. Eu saio da minha inércia, eu saio da minha estagnação. Olha para mim, tem muitas pessoas que estão estagnadas espiritualmente, e isso reverbera na sua vida material, e às vezes fica indagando a Deus: Deus, por que não dá certo as coisas que eu faço? Por que parece que tudo que eu vou colocar a mão não vai para frente? Talvez é porque aquilo que você tem dentro de você, o que Deus plantou dentro de você como dom, você deixou de zelar, você deixou de aperfeiçoar. Mas eu creio, irmãos, eu creio no meu coração. Essa é a minha crença aqui essa manhã. O Espírito Santo trouxe você e a mim aqui com um propósito específico, para tirar a gente do nosso lugar, tirar a gente do nosso comodismo. A gente vai se acostumando às coisas, vai ficando corriqueiro. Por exemplo, irmãos, essa manhã que você saiu da sua casa para estar aqui, que grata oportunidade da parte de Deus, que muitas pessoas que são cristãos ao redor do mundo não têm essa oportunidade. É por isso que eu disse no começo, eu me alegro por você estar aqui, mas ao mesmo tempo me entristeço, porque muitas pessoas poderiam estar aqui, mas infelizmente perderam, e consequentemente deixam de aperfeiçoar. E quem perde com isso? A pessoa e o corpo. Sabe, irmãos, se você, por exemplo, eu me lembro de um amigo nosso, Marcão, você lembra, amor, lá de Porangatu, que tirava foto? Gordo. Ele morreu em 2007, eu acho. Com 32 anos ele tinha, mais ou menos, na época. Veja só como que ele morreu, irmãos. Ele andava de moto, ele tinha moto lá em Porangatu. E aí, ele andando, muita areia no asfalto, ele foi fazer uma curva, né? Virar a rua e caiu. Estava devagar, caiu, mas no que ele caiu, ele sofreu alguns ferimentos um pouco mais graves. E não foi feita a lavagem como deveria ter sido feita. E ficou resquício de terra. Aquele resquício de terra fez com que a perna dele apodrecesse. Ele teve que amputar, mas infeccionou. Ele teve que amputar, só que já era tarde. A infecção passou para o corpo e ele morreu. Veja que morte, irmãos. Mas trazendo isso para a igreja do Senhor, é por isso que a gente precisa entender e andar em unidade. Quando um irmão sofre, quando o irmão não ganha, eu também deixo de ganhar. Porque essa mão esquerda talvez possa pensar que não precisa da mão direita. Só que se essa mão apodrecer e não for tratada, cuidada, o corpo inteiro vai morrer. Então é por isso que o apóstolo Paulo vai falar nesses versículos que a gente leu de 1 Coríntios 12. A mão não pode falar assim: olho, eu não preciso de você, porque o corpo inteiro é uma junção de fatores. E a gente precisa entender isso, irmãos. Eu preciso do meu irmão, ele precisa de mim. Somos um aos olhos do Senhor Jesus.
Aí em Efésios capítulo 4, e eu já quero caminhar para a conclusão, vai ficar muita coisa por ser falada aqui. Paulo vai dizer sobre o serviço, né? Aperfeiçoamento dos santos, a fim de que estejais preparados para o serviço. A palavra do grego que ele usa é diaconia. O que é a diaconia? A gente até tem diáconos aqui na igreja, né? Diaconia é o serviço prático. Paulo está falando assim, a fim de que vocês saiam da teoria e vão para a prática. Saiam da teoria e vão para a prática. Sabe por quê? Ninguém, eu vou repetir isso, talvez já tenha dito essa manhã. Ninguém foi chamado para ser assistente de culto. Ninguém foi chamado para ser analista do culto. Ninguém foi chamado por Cristo para ser plateia. Não. Nós somos chamados para ser ministros de Deus aqui nessa terra. Então, irmãos, terminando aqui, vai ficar muita coisa mesmo por falar. Paulo vai falar assim em Efésios 4 sobre os benefícios do conhecimento. Leva-nos à unidade, ao conhecimento do Filho de Deus e ao desenvolvimento pleno do crente. Ao desenvolvimento pleno do crente. Versículo 14, parte A do capítulo 4. Ele vai dizer assim: para que não sejamos meninos inconstantes. Para que não sejamos como meninos inconstantes. Olha para mim que eu já vou terminar aqui com essa palavra. Irmãos, como existem pessoas assim? Meninos inconstantes. Uma hora te ama demais, outra hora te ama de menos. Uma hora quer abraçar o mundo, quer ser maior missionário do que foi o apóstolo Paulo. Outra hora nem na igreja quer ir, quanto mais ser crente. Sabe o que é isso? São pessoas imaturas na fé. Sabe, irmãos? Alguém que já foi amadurecido pelo pleno conhecimento de Cristo, não se importa com nada. Porque está servindo é a Jesus. Sabe, o maior motivo de tantas pessoas estarem fora da igreja hoje, é porque se decepcionaram com homens que estavam à frente da igreja. Olharam tanto para esses homens que esqueceram que servem às pessoas, talvez servem aos seus líderes, mas principalmente nós servimos é a Deus. É por isso que os nossos olhos precisam estar voltados para Cristo. E somente meninos é que têm os olhos voltados para homens. Tem pessoas que criam tanto uma dependência em homens, que talvez você já viu pessoas assim, talvez a gente não precise nem ir tão longe. Pessoas que se apegaram tanto a homens, que quando aquele pastor foi transferido de uma igreja para outra, aquela pessoa deixou de ser crente. Deixou de ser crente. Uma pessoa que não amadureceu. Talvez eram pessoas que tinham 40 anos de fé, 50 anos de fé. E eu acho maravilhoso, é por isso que Jesus vai falar sobre as recompensas dos trabalhadores. Trabalhadores que trabalharam 1 hora e outros que trabalharam 10 horas. Os que trabalharam 1 hora receberam o mesmo tanto trabalharam 10 horas. Por que isso? Desenvolvimento, conhecimento. Irmãos, a gente precisa sair, mudar a nossa mentalidade. Entender que nós somos um corpo só. E os dons são para a unidade da igreja. Serviço um dos outros. Fique de pé nesse momento. Eu ia falar ainda como os dons se dividem. Ia falar ainda acerca dos dons de poder aqui. Como os dons de cura. E ele fala dons de curas, né? Porque são mais de uma cura. Não é só para uma enfermidade. Ia falar sobre isso ainda. Mas enfim, talvez isso aqui dá para outra pregação ainda. Mas eu creio o seguinte, irmãos. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que distribuiu dons a fim de que milagres seguissem a igreja que estava começando lá no tempo primitivo, é o Deus que está conosco aqui essa manhã. Eu vou fazer algo aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração de fazer quando eu estava ali na bateria ainda. Não vou chamar ninguém à frente, não vou fazer uma oração, não vou dar um pulo aqui mortal para trás, não vou colocar a mão na sua cabeça, nem despejar 1 litro de óleo sobre você, nada disso. Mas eu vou fazer uma oração para você que deseja mais de Deus. E pode ter certeza que você não vai sair daqui igual. As coisas vão começar a fluir espiritualmente de uma maneira diferente para o seu coração. Se você crê naquilo que foi pregado aqui essa manhã, a única coisa que você vai fazer é colocar a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Pai, aqui estamos nós, a sua igreja, cada um dos teus filhos. A sua palavra nos foi pregada, Deus. Eu sei que o Senhor, ó Deus, o mesmo Deus que usou Eliseu, o mesmo Deus que
deu poder para Josué, que orou e fez todo o universo parar, é o Deus que está aqui conosco nesse momento. E eu sei que o Senhor usa as coisas simples, as coisas que não são, para confundir as que são. Deus, que todo pensamento de dúvida aqui essa manhã, que todo pensamento de medo, que os teus anjos, ó Deus, com espadas desembainhadas de fogo, possam estar vindo selar essa mente, que todo espírito de confusão possa sair desse coração, a fim de cada um dos teus filhos que aqui estão entendam o papel individual na igreja como um todo que fazem parte. Deus, nós sabemos que não fomos chamados, ó Deus, para a estagnação, para o marasmo, para ficar parado. Que o Senhor possa derramar um novo combustível em cada coração que aqui está, a fim de que os teus filhos, ó Deus, sejam testemunhas da graça do Senhor por onde quer que o Senhor os levar. Que dons que o Senhor depositou em nós sejam por nós desenvolvidos e com a graça do Senhor aperfeiçoados, a fim de servirmos uns aos outros. Deus, aperfeiçoe o amor no nosso coração. Coloque uma nova perspectiva nos nossos olhos para o nosso irmão. Não deixe sermos egoístas, ó Deus, mas em nome de Jesus, que possamos não somente suportar, mas amar os nossos irmãos com a nossa alma. Que a nossa vida, ó Deus, possa encontrar propósito no serviço na casa do Senhor, a fim de que a sua igreja e o seu reino nessa terra continue crescendo e expandindo até que o Senhor venha nos buscar, ou então nos chamar para a vida eterna. Pai, essa é a minha oração, que em cada coração que o Senhor encontrar fé, deposite um dom especial aqui essa manhã, Deus. Deposite um dom especial aqui essa manhã, ora Deus. Renove as línguas daqueles que há muito tempo já não falam em línguas estranhas. Renove as visões daqueles que há muito tempo não têm visões. Renove as profecias daquele que muito tempo, ó Deus, já não falam mais palavras proféticas, já não são usados pelo Senhor para trazer palavras de profecias à igreja do Senhor. Renove o conhecimento daqueles que foram chamados, ó Deus, para serem ministros da palavra do Senhor na igreja do Senhor. Pai, renove o teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Amados irmãos, nós estamos aqui já no nosso horário de terminar.